Muita alegria estar aqui com os irmãos nesta noite. Confesso para os irmãos que eu não tenho aceitado muitos convites para pregar. Mas aqui, quantas vezes os irmãos precisarem, estou pronto. Tá bom? Não é demagogia, não. Os irmãos sabem que eu não faço isso. Vamos orar primeiro. Pai, cada vez que nos defrontamos com Tua palavra, nós nos defrontamos com um dilema: salvação ou perdição, vida ou morte. Então, Senhor, mais uma vez, todos nós vamos nos defrontar com esta realidade. Dá-nos a graça, Senhor, de entender os caminhos da vida, os caminhos da obediência, os caminhos, Senhor, que nos levam a uma vida na plenitude do Teu Espírito Santo. Fora disto, Senhor, sabemos que não há vida. Dê graça a todos nós, a mim também, que enfrento este dilema juntamente com meus irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou meditar sobre Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz o seguinte, um texto bastante conhecido: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, aí eu falei de dilema na oração. Então, aí, irmãos, nós estamos vendo o que nós temos de enfrentar quando nos defrontamos com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, salário do pecado é morte. Em oposição, ela fala, dom gratuito de Deus é vida, vida eterna. Então, sempre, todos nós estamos aí nesta encruzilhada de escolhermos o caminho do pecado, da desobediência, ou escolhermos o caminho da obediência, de nos entregarmos a Deus. Isto tem implicações para toda a nossa vida. Eu já me debrucei sobre esse texto e por muito tempo eu pensava nesse texto como um texto exclusivo de salvação, né? Que o salário do pecado traz morte, mas essa morte é uma morte espiritual. Espiritual. E algumas vezes, olhando para o texto, também pensávamos nesta morte como uma morte física. Mas esta morte, irmãos, é algo muito mais terrível do que isto. Porque ela começa quando nós estamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Preste atenção nisso. Essa morte que a Bíblia fala, que é o salário do pecado, ela começa para nós, para cada um de nós, quando nós já estamos no ventre da nossa mãe. É o pecado que traz isso. A palavra de Deus, o salmista, ele diz, né? Eis que em pecado fui formado. Então, o raciocínio é óbvio. Se eu fui formado em pecado, se o pecado me acompanha desde o ventre da minha mãe, a morte também me acompanha. Então, a criança mal nasceu, a criança mal viveu, nós mal vivemos e já estamos recebendo as consequências do nosso pecado. Não vamos confundir isso com uma punição de Deus, Deus nos punindo por isto, mas uma consequência da nossa atitude mesmo, do nosso ser, do que nós somos. O que nós somos acarreta problemas para nós. E o que nós somos acarreta morte para nós.
Dentro deste raciocínio, eu queria dizer o seguinte, olha, podem perceber uma coisa, a criança nasce, não é? E vocês podem ver como que uma criança, no comecinho da sua vida, como ela dá problemas, não é? De saúde, problemas de saúde. Já tem que tomar vacina para uma porção de enfermidades que são o salário do pecado. Então, ela já tem que tomar uma porção de vacinas que são enfermidades, que são consequências do pecado humano, da queda, consequência direta da queda. Então, vocês observem que uma criança já começa, logo no comecinho, já começa com problemas aí dessas enfermidades que requerem uma vacina, e também já começa com uma gripinha e tal, e outras crianças desenvolvem vários tipos de enfermidade, e pela vida fora. Então, é o quê? É o pedágio que o pecado cobra para nós. Então, todo tipo de enfermidade que existe é uma consequência direta da queda e do pecado do homem, que nós carregamos. É o salário do pecado. O pecado cobra de nós. Ele cobra um pedágio. E não é só pelo fato de nós estarmos também sempre pecando. Não é só por isso. Nós somos pecadores e por sermos pecadores, nós pecamos. Por sermos pecadores, nós pecamos. Não é? Então, por sermos o que nós somos, é que nós recebemos este salário. É evidente que eu vou desobedecer, eu vou xingar, eu vou brigar, eu vou, às vezes, mentir. Mas isto não quer dizer que aquela consequência do pecado seja consequência desses atos individuais que eu cometo. Eles vão ter a sua paga, mas não vão ter a sua paga ali imediatamente. É que o fato de eu ser pecador traz como consequência a morte para mim. Mas há um outro detalhe, não vamos só restringir o caso da doença. Todo e qualquer problema que você vier a desenvolver na sua vida, no lado, por exemplo, profissional, das competências, do trabalho, no lado conjugal, todos os problemas que vão surgir, eles são consequências diretas do fato de nós somos pecadores. É o salário do pecado. Então, irmãos, um processo de morte envolve tudo isso. Esse processo de morte. Até que vai ocorrer a morte física, e depois, se a pessoa não toma uma posição na sua vida de realmente se entregar a Deus, a morte eterna. Então, o sentido da palavra morte aqui é um sentido muito abrangente. Muito abrangente. E, infelizmente, eu cometi assim, um erro, a gente comete mesmo, né? De interpretar essa palavra morte num sentido assim mais restrito, da morte eterna, principalmente, e da morte física. Mas a palavra morte, ela tem um significado muito amplo para nós, muito amplo. Nós temos que entender assim para poder entender a segunda parte do texto. Talvez eu não fale muito, não pregue muito, mas não sei, mas as ideias aqui do texto são simples e não requerem assim um esclarecimento muito grande. Mas a segunda parte do texto, irmãos, aí é que é interessante, fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, acontece o seguinte, quando o homem ou a mulher, encontrando-se com Cristo, entrega a sua vida a Ele, ele recebe a vida de Deus no seu coração. Agora, não nos esqueçamos que lá dentro de nós está aquele processo de morte.
aquela morte que caminha conosco, tanto na área física, de enfermidade, como em todas as áreas de conjugais e profissionais e tudo mais. Mas quando você tem Cristo, você começa um processo diferente. A vida começa a combater a morte. É isso que nós temos que entender. Para sermos pessoas que se aplicam à palavra e olhem a palavra corretamente e possam usufruir daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos entender isto. A vida passa a combater a morte. Isso daí está lá em Gálatas, onde fala que a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. Há uma guerra, cobiça lá no sentido de briga, né? Há uma briga. O Espírito Santo briga com a nossa vontade. Aí está. Vejam bem, essa vida que eu recebo está bastante ligada ao Espírito Santo que eu recebo. O Espírito Santo, ele traz vida para a minha vida. Ele me coloca, ele me une a Cristo. Ele trabalha no processo da minha salvação. Ele aplica o poder de Cristo, o sangue de Cristo à minha vida. E ele me acompanha. Então, vejam bem, assim como a morte me acompanha durante toda a minha vida, a partir do momento que eu entrego minha vida a Cristo, o Espírito Santo, a vida me acompanha também durante toda a minha vida. Agora, o que eu costumo enfocar, porque eu tenho medo disto, medo de ver pessoas que não vivem esta realidade. A pessoa precisa perceber se essa realidade existe na vida dele. Ela precisa perceber se o Espírito Santo está presente na vida dela, lutando contra a forma de ser dela, contra a vontade dela. Isto é bem fácil da gente perceber, porque acontece o seguinte, quando você peca, o salvo, ele sente tristeza por pecar. Então, ele sente uma tristeza. E é interessante até se a gente começar a aprofundar nesse tema, nós vemos que essa tristeza não é uma tristeza sua. É interessante, presta atenção. A tristeza por ter pecado não é uma tristeza sua, é a tristeza do Espírito Santo. É muito sério isso. Então o Espírito Santo, ele sente tristeza. Você vai sentir tristeza, mas você interpreta como uma tristeza sua, é claro, porque você está sentindo. É algo subjetivo seu. Mas na realidade é o Espírito Santo que está triste. Por isso que a palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então você tem um sinal bem claro, bem evidente da sua salvação. Quando você peca, você sente tristeza, que é o Espírito Santo sentindo tristeza por você, quando você faz uma coisa errada. Agora, se você faz uma coisa errada e você não dá bola, então alguma coisa está errada na sua experiência cristã. Eu arrisco dizer que talvez você nunca tenha tido uma experiência cristã. Se a pessoa peca e não sente tristeza pelo pecado que fez, é sinal que ela não teve uma experiência cristã. Não tem como. Não é? Porque a pessoa, quando quebra um preceito divino, ou quando ela tem uma mágoa de alguém, ou quando ela se indispõe com alguém, ou quando ela rouba algo de alguém, ou quando ela machuca alguém, se ela não sente tristeza por isso, é porque ela não é salvo. Então, observem que aí a pessoa, um sinal da nossa salvação é nós sentirmos tristeza
pelo nosso pecado. Agora, eu gostaria de dizer, é interessante, não é? Não dá aqui não dá para eu fazer isso agora, porque eu amo as bem-aventuranças. E eu olho a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança, ela indica bem isso. Por quê? Essa bem-aventurança fala da pessoa que é convencida pelo Espírito Santo do seu pecado. A Bíblia diz, se vocês não prestarem bem atenção no que eu estou falando, vocês vão acabar ficando perdidos, não é? Então a Bíblia diz que quando vier o Espírito da verdade, então ele vai nos convencer do pecado. Então, um processo de convencimento do pecado passa a acompanhar o cristão durante toda a sua vida, e a primeira experiência que ele tem com Deus é do convencimento do pecado. E lá o texto, quando se segue, bem-aventurados os que choram porque eles são consolados, é a consequência da pessoa que é convencida pelo pecado e chora seu pecado. Olha aqui. Chora seu pecado. Ninguém vai ser consolado e vai experimentar o consolo do Espírito Santo se ela não percebe na sua vida a convicção do pecado, essa lei que é da vida, essa lei que é a lei do Espírito. Lá em Romanos também, capítulo 8, versículo 2, né? A palavra é clara, porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, uma lei se inaugura, um princípio se inaugura em nós, que é o Espírito Santo nos convencendo. É o Espírito Santo trazendo a vida. É o Espírito Santo combatendo a morte. Então, irmãos, isso é isso que se dá no processo da nossa salvação, e nos acompanha por toda a vida. Por toda a vida. Eu já tive esse problema, eu tive muitos problemas de interpretação da palavra, muitos, não é? Então, quando você olha as questões da salvação, sobre arrependimento, fé, conversão, aquilo lá, quando aquilo é apresentado e a gente abraça, parece que aquilo é um compartimento estanque. Aconteceu e pronto. Aconteceu, foi uma vez, eu fui salvo, aleluia, glória a Deus. Mas não. Esse processo de arrependimento, de fé, de volta para Deus, ele é contínuo, ele é uma dinâmica. Então, todo dia, aliás, toda hora, todo minuto, eu sou o filho pródigo. Todo minuto eu sou o filho que volta para o Pai. Todo minuto eu sou o filho que se ajoelha diante do Pai. E todo momento eu sou aquele filho que o Pai aceita e abraça. É a lei do Espírito da vida. É a presença a presença dessas questões de arrependimento, fé, conversão, que se tornam vitais para mim. É isso que vai combatendo a lei do pecado e da morte. É a lei do Espírito e da vida se processando em mim. Bom, eu quero então adiantar algumas coisas. Não é? Eu quero adiantar algo que eu vejo como importante na questão das nossas lutas com enfermidades. Não é? E é uma questão que a gente doutrinariamente se debate bastante. Né? Mas, irmãos, dentro deste princípio que eu estou passando para vocês, que é um princípio bíblico, quer dizer, quanto mais consagração, mais saúde. Agora, essa é a regra. Pode ter exceção. E exceção a gente sempre vê. Mas a regra é, quanto mais consagração, mais saúde. Quanto mais entrega a Deus,
mais saúde. É claro, se você pegar o texto e ver, a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Quanto mais eu deixo esta lei vigorar dentro de mim, imperar dentro da minha vida, mais saúde eu vou ter, mais bênção para a minha vida física eu vou ter. Porque, preste atenção numa coisa. A Bíblia também ensina, e tudo dentro dessa cadeia de pensamento, a Bíblia também ensina que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ora, preste atenção, eu sou o templo do Espírito, o Espírito está em mim. Quanto mais eu dou lugar para o Espírito, mais o Espírito expulsa as tranqueiras que há na minha vida. Isso é claro. Agora, o que há é muita confusão, né? Muita confusão. A pessoa confunde vida espiritual com carisma, com tantas coisas. E é uma coisa prática, simples. Quanto mais eu dou lugar ao Espírito Santo, quer dizer, quanto mais obediência a Deus, quanto mais entrega a Deus, mais o Espírito vai expulsar, vai tirar da minha vida as minhas tranqueiras. No sentido inverso, quanto menos eu faço isso, mais eu acumulo problemas para mim. Agora, como eu disse que o pecado é um salário que atua em todas as áreas da minha vida, leve isso para a questão conjugal. A mesma coisa. Quanto mais eu der lugar para o Espírito Santo, mais os meus problemas conjugais vão ser resolvidos, se eu der lugar. Agora, isso não é uma coisa tão simples assim. Como estou falando, não é tão simples, porque requer renúncia. Requer você procurar aquela oração do salmista, né? Eu gosto muito dela. Sonda-me, ó Deus, prova meu coração, prova os meus pensamentos. Eu sou pastor a todo momento, eu estou descobrindo lá uma sujeirinha nova dentro de mim, um pecado escabroso dentro de mim, mas todo momento o quê? Todo momento você vai expurgando isso. Como? Deus abriu a porta para nós através da confissão, né? Da confissão. Então não é uma questão também, agora quero corrigir uma coisa, não é uma questão também de você ficar sem cometer pecado. Porque você nunca vai deixar de ficar sem cometer pecado. A questão é, o pecado apareceu, o Espírito Santo ficou triste dentro de você, você vai chorar. Olha aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Então você observa uma coisa, o Espírito Santo acusou, você tem que tomar uma providência, você tem que agir junto, você tem que seguir a onda do Espírito. E quando ele acusa, é um momento tão propício, quando ele toca em você, é um momento propício para você confessar, se arrepender e abandonar. Agora, quando isto aconteceu, quero te ensinar uma coisa prática. Nunca confesse um pecado sem fazer a declaração bíblica importantíssima, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sempre que confessar um pecado, diga: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa confissão da palavra, essa declaração da palavra é importantíssimo no momento da confissão. Então quer dizer o quê? Que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus envolve a confissão. Envolve o perdão divino que você recebe. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aqui também está uma outra coisa também que eu sempre me debrucei, mas eu vou só passar assim, bem rápido, né? Eu sempre orei para Deus: Senhor, mas como é que o teu Espírito consola? Eu quero aprender como é que o teu Espírito consola. E aqui está uma das respostas. Porque
Observe uma coisa, olha como é bonita essa situação. Você, quando peca, o Espírito Santo se entristece, não é? Mas quando você se arrepende e confessa, o Espírito Santo traz de volta a alegria para o seu coração. Olha que importante. Olha que importante. O Espírito Santo traz de volta a paz para o seu coração. Eu tenho tido uma experiência prática que eu gostaria de contar para os irmãos. Em casa, às vezes eu tinha dificuldade para dormir, era um problema. E a minha esposa, toma remédio, está aqui o remédio. E os remédios que eu tomava, mesmo com remédio, não conseguia dormir. E às vezes tinha efeito colateral. Demorou para aprender, né? A gente é burro mesmo. E agora, aos 74 anos, eu aprendi. Então, acontece o seguinte. O que eu faço para dormir à noite? Eu oro a Deus. Senhor, eu quero esquecer de tudo. Vai apagando. Né? Vou pedindo perdão do que tem, vou me aliviando, tirando as minhas tranqueiras. Irmãos, eu tenho dormido sem medicamento. Durmo sem, não tem, não é? Não durmo. E a minha esposa toma remédio e não dorme. E muita gente eu sei que toma remédio e não dorme. Porque nós temos que ver, irmãos, que a palavra de Deus ela é verdadeira. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Não se turbe, portanto, o seu coração e nem se atemorize. Então, irmãos, a paz de Deus vem, é um consolo também do Espírito Santo, e é um testemunho do Espírito Santo no nosso coração, a paz e a alegria, um testemunho de que ele aceitou a minha confissão. Olha só. A alegria vem porque o Espírito, eu aceitei tua confissão. Eu apliquei em você o poder do meu sangue. E agora eu tiro o teu choro e te dou alegria. Então, é um chorar sempre e um rir sempre. Porque é um momento de chorar quando você percebe a presença do pecado e confessa. E é um momento de rir quando você confessa e recebe a graça da alegria que o Espírito Santo traz. Isso é coisa prática, irmão. É prática. Eu não estou falando de teoria. Eu estou falando de uma coisa prática que você pode se utilizar no dia a dia. Então, você leve essa questão de ser abençoado na vida conjugal através da consagração. Mas eu disse, a consagração não é uma coisa simples, porque a gente tem que se livrar de cada coisa ruim, de cada tranqueira na nossa vida. E aqui eu volto para vocês no Salmo 119. Vocês querem ver? Olha aqui, ó, Salmo 119. Olha aqui, ó. Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. O irrepreensível aqui, como eu disse, não é o que nunca comete pecado. É aquele que, cometendo pecado, é convencido pelo Espírito Santo, se entristece pelo seu pecado, abandona o seu pecado, chora o seu pecado e Deus reverte a situação. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. À risca. Olha, irmãos, então, como eu disse, não é tão simples assim essa vida onde o Espírito Santo vai nos abençoar na área física da enfermidade, pela a lei do Espírito da vida, e vai nos abençoar, que é a vida combatendo a morte, e vai nos abençoar na vida conjugal, a vida
combatendo a morte. E vai nos abençoar na vida profissional. Até na vida profissional. Essa bênção vai vir. Essa vida vai vir. Então, mas aqui está, né? Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. E tem um mandamento tão simples que o povo de Deus desobedece sempre, né? Sempre. É o que eu percebo, né? Porque, vamos supor, eu não quero discorrer sobre o dízimo, que também é um mandamento que o povo desobedece, a gente desobedece. Mas tem um mandamento tão claro na palavra de Deus, né? Que é o mandamento de nós guardarmos o domingo. Para guardar o domingo, eu não posso assistir o Faustão. Eu não. Olha, estou dizendo. Tem uma barraca ali do Corinthians. Não posso assistir jogo do futebol, 2 do Corinthians. Ó. O pessoal aqui é corintiano, né? Olha, não posso assistir jogo do. É a guarda do domingo, gente. Os santistas, então, que são santos, ali ela torce para os santos lá. Eu não posso, irmãos. Agora, como é que eu vou ter saúde? Como é que eu vou ter bênção na minha vida conjugal? Como é que eu vou ter bênção na minha vida profissional? Eu não estou cumprindo a palavra à risca. Vocês estão vendo como a coisa é séria? Por isso que eu falei, pode parecer tão simples, mas não é. Agora, chegando um domingo, é o domingo do churrasco. Não é? Eu sei, viu, pastor, que aqui ninguém faz isso. Não, tudo é vegetariano. Então é o domingo também da piscina, não é? É o domingo não, irmãos, se nós estudarmos como que o judeu fazia com o sábado, é algo impressionante, irmãos. É algo impressionante. As crianças judias, o dia do sábado, os jogos que elas tinham eram jogos para aprender a Bíblia, lúdicos para aprender a Bíblia. Era um dia todo que era usado, dedicado à palavra de Deus. E nós não fazemos isso. Porque nós achamos que nós somos judeus, nós não temos que obedecer o sábado, então também não obedecemos o domingo, não obedeceriam. Mas então nós temos que, se é o domingo que nós escolhemos para ser o dia do Senhor, nós temos que observar o domingo. Não é o dia de eu estar fazendo festa, fazendo isso, fazendo aquilo. O domingo é dia para eu reservar exclusivamente para adoração a Deus, é o que diz a palavra de Deus. Eu estou citando um exemplo, mas temos outros exemplos em várias áreas que comprometem o nosso desempenho espiritual. E ao comprometer o nosso desempenho espiritual, o que acontece? Vocês sabem. Vocês sabem. Agora, eu também tenho que dizer uma coisa importante. Que isso não quer dizer, irmãos, que algum de nós vai conseguir viver uma vida 100% certinho. 100%. Nós vamos ter problemas. Nós vamos ter algumas coisas que nós não vamos conseguir vencer. Não é? Mas eu tenho que batalhar. Porque o Espírito está lutando, eu tenho que lutar junto com o Espírito, essa luta da fé, para resistir o pecado, resistir às ações malignas e obedecer o mais que eu puder. Eu digo que nós não vamos obedecer 100%, porque o apóstolo Paulo mesmo diz, quanto a mim, não acho que haja alcançado. Mas uma coisa faço, é abandonando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, irmãos, a minha vida é uma vida
A vida cristã é uma vida de batalha. É uma vida de luta constante. A luta para eu me submeter à minha vontade, à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo. É uma luta para eu me contrariar. Aliás, eu tenho um teste que eu uso, muito simples, para saber quando Deus fala comigo. Simples, simples, simples. Quando Deus me contraria, aí eu sei que Ele falou comigo. Já tive um dia, vou contar uma história rápida para vocês. Eu estava fazendo um serviço lá com um pedreiro lá na chácara. E ele me cobrou um tanto. Meu filho pôs na cabeça da minha esposa que o pedreiro estava me explorando. E a minha esposa começou, pau, 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 pau. Irmãos, eu me enfezei com essa mulher. Mas me enfezei bravo. Bravo. Era 3 horas da madrugada, eu estava lá na sala, bravo, né? Fumegando, era um vulcão fumegando. Aí o Senhor falou comigo, me contrariou. Falei, é Deus falando comigo. Irmãos, eu fui lá, falei com ela no dia seguinte, fui lá com o pedreiro, desfiz o que eu tinha combinado com o pedreiro. E a paz veio, né? A paz veio. Então, irmãos, vocês observem como essa guerra é terrível. Às vezes uma coisa, você já pensou? Por causa de um serviço que está fazendo, um pedreiro contratado, um pedreiro, a esposa acha que está caro e estava caro mesmo. Ela tinha razão. Ela tinha razão. Eu levanto aquele fogaréu, né? Aquela briga de foice no escuro, né? Como diz, é uma briga terrível. É assim que nós somos, irmãos. Mas quando Deus vem e diz, não, você está errado. Eu estou achando que eu estou certo, mas Deus diz, você está errado. Então, quando eu sou contrariado, eu tenho certeza. E como eu gosto que Deus me contrarie. Como eu gosto de ter a certeza de que eu estou sendo contrariado, a minha vontade está sendo contrariada, e pela graça de Deus eu consigo colocar essa minha vontade submissa à vontade de Deus. Então, irmãos, em suma, era isto que eu tinha para os irmãos nesta noite, falar para os irmãos, recordando do salário do pecado que nos acompanha. Atinge todas as áreas da nossa vida. Eu tinha uma visão teológica errada sobre isso. Eu me restringia à ação dessa. Hoje eu posso explicar até a razão de uma pessoa estar enferma. E até ajudar uma pessoa enferma. Algumas pessoas enfermas que eu tenho visitado, falam, meu irmão, você está assim, você está para partir, a doença está acabando com você, você vai morrer. Mas é uma consequência, é o salário do pecado. Não é? E às vezes até corrigir, porque isso não pode ser tratado como uma punição. Eu trabalhei com uma pessoa recentemente, estive conversando com o pastor Daniel, e essa pessoa se achava punida por estar com aquilo. Mas a pessoa está para lá de Bagdá, já está com mais de 80 anos, já está... Meu amigo, não é uma punição, é o salário do pecado que vem para todo mundo, e quando a idade chega, vai chegando, a morte também vai chegando. Então você tem que corrigir, não é? Certas colocações que a pessoa... Mas você tem o argumento para falar. Então você sabe o que falar. Você sabe para falar, não, esse processo que você está passando é um processo, é o pedágio que todos nós temos que pagar. Agora, eu posso escolher, e aqui tem muitas pessoas jovens, quando você escolhe jovem, então é maravilhoso, quanto mais cedo você escolhe deixar o Espírito Santo te dominar, te usar, mais cedo você se consagrar,
mas você vai ter um caminhar mais tranquilo, mais sossegado nesta terra, que é uma bênção para o cristão. Mas não se esqueça que a palavra diz, não é? Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Vamos permitir que o Espírito Santo nos use, que o Espírito Santo nos ajude a vencer esta batalha contra o nosso pecado, não é? Contra as nossas paixões carnais, contra as nossas ambições pessoais, quanto à nossa hipersensibilidade. Não é? Então, irmãos, vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe conosco para que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus combata a lei do pecado e da morte que está em mim. Amém, irmãos?